Oi, gente! Eu sou a Magna Mota da SA Consultoria Industrial e hoje eu vou estar aqui falando um pouquinho no vídeo sobre plano mestre de produção, tá? Gente, plano mestre de produção é uma ferramenta essencial dentro do PCP, né, que é o setor responsável dentro da indústria por planejar, programar e controlar todo o processo de produção. Então, o PMP é uma ferramenta de extrema necessidade dentro do PCP, tá? Onde a gente vai gerenciar todos os pedidos, todas as coleções, prazos de entrega, os lead times, na verdade, que a gente, né, precisa realmente acompanhar bem direitinho para poder entregar o pedido, a coleção no momento correto. Então, no PMP é quem vai determinar o que você vai produzir, quem vai produzir, quando vai produzir e quanto vai custar essa produção. Então, isso tudo a gente consegue identificar, ter como indicador dentro do PMP, tá? Então, gente, para montar um PMP eficiente, você precisa equilibrar três variantes principais. Primeiro é a demanda, né? Composta pelas previsões de venda, né, do comercial e pela carteira de pedido ou de coleções. Então, tudo que você vai processar, tudo que você vai entregar, tudo que você se comprometeu a entregar, independente de ser pedido ou coleção, essa demanda precisa estar inserida dentro do PMP, tá? Vamos avaliar também a capacidade de produção, a disponibilidade de máquina, mão de obra interna, mão de obra externa, né? Às vezes, gente, não adianta a gente querer entregar 10 mil peças se eu consigo processar somente 5 mil. Então, existe um negócio aí que a gente precisa realmente estar avaliando a minha necessidade versus a minha capacidade. Quanto eu quero e quanto eu posso, né? Então, essa avaliação, ela pode ser feita em número de peças e também em tempo, né? Tem algumas fábricas que têm a produção interna, então a gente tem que produzir, tem que fazer essa programação em tempo, tá? Quanto é que a minha equipe, quanto é que os meus grupos de produção podem produzir por dia, por semana, por mês, né? Então, tem sempre que a gente avaliar a minha necessidade versus a minha capacidade. Outra coisa muito importante que a gente também consegue acompanhar dentro do PMP, né? Os estoques em processo. O que está disponível e qual é o estoque de segurança, qual é a minha necessidade realmente para poder evitar gargalos de produção e ter uma entrega melhor, ter uma entrega de qualidade melhor, né? Então, gente, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a estrutura de um plano mestre de produção bem feito, bem eficiente. O que ele precisa ter? Geralmente, gente, o PMP ele é organizado em uma planilha de Excel ou um ERP, né, que é um sistema. Então, com as informações relevantes, como mês de entrega, cliente, referência, quantidade, data de entrega, os lead times em processo. Lead time, gente, é o tempo de atravessamento. A gente pode acompanhar o tempo de atravessamento do pedido, o tempo de atravessamento da referência, tá? Isso é um indicador muito, muito, muito importante dentro do PCP e dentro do plano mestre de produção, tá? Eu acredito que deve ser um dos maiores indicadores, é o do lead time, tá? Evita, na verdade, gente, muitos gargalos se a gente estiver analisando e acompanhando e gerenciando isso, ok? Então, para eu ter um plano mestre bem feito, eu preciso ter esses indicadores, né? Para eu otimizar o meu estoque, para eu cumprir os meus prazos, para eu ter uma estabilidade na minha produção, né? Que é melhorar o nível, né, de atendimento ao cliente. Estabilidade na programação da produção. O que é estabilidade? Gente, às vezes a gente está tão atrasado, tá uma coleção tão atrasado, pedido tão atrasado, que aí esse é prioridade, esse é urgente, esse aqui tem que estar na frente. Então, se eu fizer o planejamento e a programação de acordo com as minhas datas de entrega bem direitinho por semana, elimina isso, entende?
Se não eliminar, diminui bastante esse desconforto, na verdade, de eu primeiro, eu segundo, esse aqui é primeiro, entende? Outra coisa também, gente, é a análise da capacidade, como eu coloquei há pouco, né? Necessidade versus capacidade. Eu preciso realmente fazer as minhas programações mensais, as minhas programações semanais e dentro disso a minha programação diária, né? O que cada setor vai fazer por dia? O que eu preciso realmente colocar na minha sequência? O que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro? Então, dentro do plano mestre, eu consigo fazer essa programação diária de cada setor. E além da programação, eu consigo identificar o realizado de cada setor. Quanto fez, quanto recebeu, quanto fez, qual time, qual tempo de atravessamento passou aquela referência dentro do processo. Entendeu? Eu consigo programar a minha meta diária de cada setor, de cada colaborador dentro do PMP. Então, isso facilita muito. E assim, é tempo, né? A gente identificar o que cada um fez, a gente ganha tempo em relação a isso. Porque às vezes a gente começa o dia sem nenhuma programação, sem saber nem o que eu vou fazer, né? Então, isso é ruim para a empresa, é custo. E para o colaborador também, gente, é horrível isso, eu começar o dia sem saber o que eu vou fazer, né? Dentro do PMP também, gente, a gente pode fazer as análises diárias do processo, né? Com tabelas que nós podemos enxergar a fábrica por completo de uma única tela. Então, eu consigo visualizar tudo o que eu tenho em processo de produção numa folha só, numa tela só. Eu consigo visualizar o tempo de atravessamento de cada setor. Quem está demorando, quem não está, quem está com time maior, quem não está, como é que está cada coleção, quanto tempo está cada coleção ou pedido, né? Então, assim, são indicadores que vai facilitando as nossas ações e as nossas tomadas de decisões diárias, tá? Outro indicador muito importante também, gente, o lead time de cada referência, o lead time de cada setor e o lead time de cada pedido, né? Porque quando falam assim, tempo é dinheiro, realmente tempo é dinheiro. Quanto maior o teu tempo de atravessamento, mais capital de giro eu preciso ter dentro da empresa. Porque o time às vezes é tão longo, tão imenso que as pessoas precisam realmente ter um capital de giro muito maior. Então, quando eu tenho esse gerenciamento, esse acompanhamento do que vai fazer, do que programar, de colocar a meta diária de cada um, isso vai fazendo com que a velocidade da tua empresa ela aumente. E aí diminui essa necessidade de capital de giro, tá, gente? E como principal objetivo no PMP, que é um dos indicadores realmente que eu coloco bastante, na verdade, é a nossa entrega, é a nossa entrega para o cliente. É entregar realmente o nosso pedido, nossa coleção no prazo correto, né? Que é uma satisfação a gente realmente entregar tudo direitinho, com o menor tempo possível, no menor custo possível, tá? Então, isso eu consigo identificar tudo dentro do plano mestre de produção, ok? Então, gente, nós da SA Consultoria, nós somos especialistas em plano mestre de produção, ok? Se você quiser e você quer atender, na verdade, a entrega da sua coleção, dos seus pedidos, otimizando os recursos e com o melhor time possível, entre em contato com a gente. Que aí a gente vai na tua empresa, a gente faz uma visita, a gente conversa um pouquinho sobre a tua necessidade, fazemos o mapeamento do teu processo, e aí nós construímos um plano mestre de produção, gente, de acordo com a tua necessidade, de acordo com a necessidade da tua fábrica. Porque assim, olha, o plano mestre de produção é uma ideia de como é que o processo, eu pego a matéria-prima e processo e entrego o produto acabado. Nenhum plano mestre de produção, gente, é igual. Cada empresa tem as suas particularidades, tem as suas, né, necessidades. Então, a gente monta um plano mestre de produção de acordo com a sua necessidade, com a necessidade da tua fábrica, tá? Então, se tiver interesse, se você tiver realmente com a necessidade de entregar os seus pedidos no momento correto,
entre em contato com a gente. Tá joia? Um abraço e fiquem com Deus.